Talvez seja o maior ativo na minha carteira, tem quase R$ 1 milhão só de Banco do Brasil. A BB Seguridade também subiu pra caramba, quem não subiu foi Caixa Seguridade. Por que que ela não subiu? Porque a Thaís, ela tá com uma dívida ali, ela tá um pouquinho alavancada e o pessoal tem medo disso. O que que você acha, Professor, estou começando a investir. Gostaria de saber se Klabin é uma boa ação a longo prazo e se ela tem potencial de pagar em torno de 6% de dividendos. Queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho um pouco essa dúvida e acredito que muitas pessoas têm. Porque, por exemplo, às vezes você vê uma empresa que o PVP tá alto acima ali de 1, né? Por exemplo, tá 3, sei lá, 2, alguma coisa. O que que a pessoa tem que utilizar? Quais são os pontos principais para saber se aquela ação tá cara, se ela, né? Tirando o PVP. É porque às vezes está abaixo de 1, a pessoa fala tá barato, né? Mas e se tiver 1 sei lá, 2 e de repente está numa opção boa de compra? É assim, Não sei se eu tô claro, né? quando a gente faz análise de empresas e de fundos imobiliários de tijolo, o PVP ele não é referência. Por quê? Porque o retorno que a gente espera de um ativo no longo prazo, ou melhor, o valor que ele tem no longo prazo, é a capacidade de retorno que ele vai dar nesse prazo. Então a gente considera todo o fluxo de caixa, todo o retorno que ele vai dar, a gente pega, soma tudo isso, traz a valor presente, ou seja, joga um desconto, bota uma taxa de desconto nesse, que é o nosso prêmio de risco, e traz o valor presente, divide pela quantidade de ações, tira as dívidas, divide pela quantidade de ações, e aí você sabe quanto vale uma ação. É um processo de valuation, de precificação. Nesse processo, a gente não leva o valor patrimonial como referência. Então, mas eu queria olhar um indicador. O preço sobre lucro, para mim, é o melhor indicador, o PL. Mira, mas que referência de PL? O Benjamin Graham, que foi professor do Warren Buffett, ele gostava de PL até 15. Então, PL até 15 é uma referência interessante para empresas que estariam baratas. Só que se você usar essa referência de PL até 15 e PVP ele gostava até 1,5, você só vai pegar empresas que de fato estão baratas. E nenhuma empresa de crescimento, tecnologia, nada vai passar nesse filtro, porque geralmente elas estão bem mais esticadas. A VEG, Não por dão. exemplo. É, E não tem tanto empresa que patrimônio também, né? não tem nada disso. Então você vai acabar pegando empresas mais conservadoras quando elas estão baratas. Eu acho que o PL é um indicador melhor. E no final das contas, a empresa está lá para dar lucro. Sim. E aí, você se guiar pelo lucro eu acho que é a melhor referência que a gente tem. Inclusive, o Ibovespa estava barato, estava com PL, última vez que eu olhei, acho que 10, 12, alguma Tá coisa. bem abaixo da média. Tá bem abaixo da média histórica. E várias empresas têm o PL aí abaixo de 15, que é a métrica que o Graham gostava. Eu acho que nós estamos com o PL da bolsa no mesmo patamar da época da Dilma, se eu não me engano, ou muito próximo disso, que foi ali 2015, quando ela sofreu o impeachment. Eu não lembro de cabeça, Eu acho que mas assim, próximo. tá barato. Tá A barato. bolsa ainda está barata. Por quê? Porque tem toda uma inflação acumulada. Se você olha um cenário, um mercado como o mercado americano, que ele cresce de forma mais constante, se a nossa bolsa também tivesse um crescimento assim, era para ela estar, sei lá, uns 200.000 pontos. Sim. Eu é bem acima, porque aí você tem um monte de inflação acumulada nesse período. Professor, estou começando a investir. Gostaria de saber se Klabin é uma boa ação a longo prazo e se ela tem potencial de pagar em torno de 6% de dividendos, ou seja, 0,5%. Dividendo, eu não lembro quanto é que tá o dividendo dela, mas sim, Klabin é uma boa empresa, tá na minha carteira de R$ 50 lá no canal. Gosto da Klabin. É uma ação, como ela é exportadora, ela tem ali um pezinho no dólar. Se o dólar sobe, você tem uma maneira de, A receita eh, forte dolarizada, né? defender um pouquinho a sua carteira com a alta do dólar. Não que o dólar seja subindo assim, vai ser um grande problema para minha carteira. Se você investe a longo prazo, quando o dólar sobe, o resto fica barato, você acaba comprando barato, né. Então, não necessariamente seria um problema tão grande. Mas, segundo o estudo da FGV, que saiu acho que ano passado, ano retrasado, todo mundo deveria ter entre 16 e 18% da carteira em dólar para fazer frente à inflação usando os últimos 10 anos de histórico. Então ter algum pé no dólar, alguma exposição ao dólar para ajudar no combate à inflação da sua carteira, ajuda. Klabin sim é uma ação com essa característica e sim é uma boa empresa para você levar para longo prazo, empresa centenária. Eu gosto, tenho
ela na carteira, tem a recomendação, eu acho e sim uma empresa interessante. Mas assim, estou começando, vou começar por Klabin? Eu não começaria. Começa por banco, elétrica, segura começa pelo aquilo mais fácil. Feijão com arroz, né? É, principalmente porque a gente está no momento de taxa de juros alta. Nesse momento, todas as empresas que não são as mais seguras são as que mais sofrem. Ah, varejo. Ah, mas, sei lá, Via subiu, Magalu valorizou. Pô, mas valorizou depois de cair, sei lá, quase 90%. Aí valorizou 10. Caramba, tem que subir Vi muito. muito, 200, 300, 500% para poder recuperar o preço de antes. Esses setores eles apanharam muito e Sim. vão continuar muito sacrificados com taxa de juros alta. O que eu vejo é que muita gente no mercado, investidor estrangeiro, pelo pela baixa popularidade do presidente, já está projetando que teremos um governo diferente no ano que vem. E aí o estrangeiro já está botando mais grana na bolsa, por isso que a bolsa subiu e aproveitando muitas oportunidades. Mas se você olhar, também não estão correndo atrás dessas empresas mais cíclicas, as mais arriscadas. Estão nas mais estáveis, mais seguras, por isso que bancos subiram tanto. E aí eu quero te perguntar o seguinte: ações do Banco do Brasil, você acha que nesse momento está em boa oportunidade? Nos preços atuais? Assim, barato está, porque sempre está barato, mas estava melhor quando eu recomendei para os alunos, eu comprei, acho que era R$ 24, eu comprei bastante, reforcei. Hoje eu não sei, ó, talvez seja o maior ativo na minha carteira, tem quase R$ 1 milhão só de Banco do Brasil. Eu reforcei muito, e comprei também Bradesco. Tá barato? Ainda está barato, mas já não está tão barato quanto estava antes. O Banco do Brasil ele sempre vai ser barato por conta do risco do governo querer fazer alguma coisa, embora a gente não tenha visto nem o atual governo, nem o governo anterior, nenhum governo ter feito o que a Dilma fez lá em 2015. Nessa época eu era funcionário do banco, então eu vivi aquele tempo. O que foi feito naquela época, tentando juros subsidiado, onde o governo ficava, o banco ficava com prejuízo, a gente nunca mais viu isso acontecer. Então, tem o risco, mas a gente tem ali oportunidade por conta desse risco, e esse risco até hoje não se manifestou. Mas dentro dos bancos, você acha que qual é a maior oportunidade hoje? Dos bancões, eu acho que o Bradesco ainda tem mais potencial, porque foi o banco que sofreu mais, entregou resultados até interessantes nos últimos trimestres, só que com a Selic alta do jeito que está, o mercado queria que ele entregasse um resultado que era o dobro, e aí não teve jeito. Ele ainda está apanhando, mas é um banco que tem mais upside. Eu estou comprado, eu comprei ele a 11,30, fiz operação com opções também, estou comprado nele. Eu até falei para os meus alunos, falei, cara, dá para fazer uma Seagull, dá para fazer uma operação com opções ali, porque estava muito barato na região de consolidação ali, de suporte, e agora ele voltou a se recuperar, mas ele tem mais espaço. O Banco do Brasil já andou, Itaú já andou, Itaúsa já andou, o Bradesco ainda ficou um pouco para trás. E o ABC? Você gosta do Banco ABC? Gosto, só que ele tem mais risco, né, um banco mais arriscado, mas eu gosto do BMG também. Se não falha a memória, eu recomendei BMG no ano passado, estava com os indicadores melhores que o ABC. Mas são bancos de crescimento, mais Sim. pensando em crescimento. E aí, quando a gente fala de banco de crescimento, tem um banco, para mim, que é o melhor de todos, que é o BPAC, né, que é o BTG. Por quê? Porque o trabalho que o pessoal do BTG faz, teve até Fantástico. saiu até um livro agora, eu acho que Itaú e BTG, eles jogam outro jogo, né. É sempre assim, resultado superando o trimestre, o ano anterior, é sempre resultado superando, 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 são bancos que entregam muito. Então para crescimento, assim, para mim o BTG, ele é o melhor dos bancos de crescimento, por toda a robustez e a história. Mas eu gosto do BMG, gosto do ABC. Eu ia perguntar uma ação que todo mundo tem falado. Aliás, eu não gosto de falar ação, porque as pessoas pensam que, de repente, ação, pessoal, quando você investe numa empresa. Então não é uma ação, que não é um papel que você joga, tudo do bolinha e joga fora, sabe? Então é uma empresa. E uma empresa que perguntam muito pra mim é a Taesa, porque a Taesa ela tá com uma dívida ali, ela tá um pouquinho alavancada e o pessoal tem medo disso. O que você acha, professor? Você gosta da Eu Taesa? É o momento de comprar? recomendei compra de Taesa agora em começo de fevereiro, eu acho. Acho que foi finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, recomendei compra de Taesa. A gente tem uma perspectiva que a partir do segundo semestre ela vai aumentar os seus dividendos. Ela reduziu os dividendos tem acho que 2 anos mais ou menos. Isso foi comunicado aos acionistas, ao mercado, aos analistas,
ela ia fazer a redução para fazer mais investimento, e agora ela está no movimento de aumentar esses dividendos. Ela fazendo isso, a gente vai ter uma recuperação na cotação, é o que a gente espera, por isso até eu recomendei as ações da Taesa. É uma empresa que eu gosto bastante e pensando a longo prazo, é um dos melhores segmentos Um junto com case, né? é porque ela é transmissão, então ela não está nem preocupada na geração de energia, que é onde Compost lá. que é onde você tem algum problema lá na geração, sei lá, teve uma seca, aí a hidrelétrica não pode fabricar tanta energia, e aí não tem mágica, né. Ela não corre risco. É. E aí na outra ponta você tem o furto de energia na distribuidora. A Light, no Rio de Janeiro, coitada, é o lugar que tem mais eu sou carioca, né, então, embora eu more em São Paulo, furto de energia no Rio de Janeiro é o maior lugar do Brasil, assim, disparado. A Enel aqui em São Paulo também tem as suas dificuldades. Que aliás Agora tá cara a conta aí, é. luz, puta. Agora a transmissora, ela fica no meio do caminho, ela tem aquelas torres Eu falei na aqui. beira das ela só precisa que a torre esteja lá. Beleza. Poste, gasta menos, ganha mais. Se chover, se não chover, ela tá ganhando do mesmo jeito. Se fizer sol, não fizer sol, ela tá ganhando do mesmo jeito. Qual é o problema dela? Ela tem concessões, aí ela tem que comprar novas linhas de transmissão, tem que fazer as manutenções, não é assim dinheiro de graça. Só que ela tem muito menos preocupações do que a usina hidrelétrica, do que a galera da distribuição, esse aí, pô, coitado. Distribuição Eu não gosto muito do setor de distribuição. é inadimplência, é rolo danado. E aí chove, cai árvore, manutenção, e é um monte de coisa, é bem mais complexo. Então, eu acho a Taesa muito interessante, eu acho a transmissão paulista também muito interessante nessa parte de energia, eu acho muito legal. Uma outra que o A pessoal Engie, você eu gosta gosto da Engie, é uma das melhores da bolsa, tá apanhando, não tem muito upside, mas para longo prazo é uma empresa que eu gosto bastante. Mas você acha que a Taesa, então, nesse momento, para longo prazo, Sim. seria a melhor aposta do setor elétrico? Eu não diria a melhor aposta, porque apostar é uma coisa mais complicada, né. Eu acho que uma escolha um pouco mais, talvez, conservadora, assim, mais tranquila, Taesa é sim, por isso que eu recomendei ela no mês passado. Uma que o pessoal me pergunta muito é Auren. É isso. Não, porque a Auren já me perguntaram isso, é a grande oportunidade. Eu falei: "Galera, a grande oportunidade foi comprar a Ambipar a R$ 9, e aí depois vender a 200. Isso foi uma grande oportunidade, e não vai se repetir. Grande oportunidade foi comprar Bitcoin a, sei lá, R$ 1.000, Sim. vender a R$ 300.000. Isso foi uma grande oportunidade. A Auren, ela tem uma dificuldade muito grande, vai continuar com dificuldade, porque ela comprou a AES, se endividou para isso. Cara, esse é o pior momento para você estar endividado, taxa de juros Juros altíssimos. altíssima, e vai continuar subindo e vai ficar alta até o final do ano, então ela ainda vai ter muita dificuldade. Isso tende a melhorar se a gestão, o CEO, a galera lá fizer um bom trabalho, como eles prometeram que fariam quando fizeram a aquisição da AES. Eles disseram que, nossa, que ia ser muito melhor do que aqueles números apresentados, do que o guidance, do que tudo que foi dito para os analistas, eles iam fazer um trabalho melhor. Beleza, só que também tem que cair o juro, né? Porque endividamento, eles se endividaram para comprar a AES. Deixa o juro subir. Não tem mágica, então a Auren tende a apanhar ainda durante um bom tempo. Ah, vai ser uma oportunidade? Se a gestão fizer um bom trabalho e quando a taxa de juros cair, aí eu acho que vai ser uma oportunidade. O pessoal precisa entender também, falando Mas sobre talvez Taesa não ainda, né, seja, né, professor, então é que assim, a Taesa ela também ela sofre um pouco nessa questão agora, porque ela tinha contratos vencendo em 2030, 2034. Então ela teve que se endividar e reduzir dividendos também, ou seja, ela teve que se endividar para conseguir investir em novas concessões e reduzir os dividendos, pelo fato de que ela tinha que quitar, Sim. não se endividar mais. E ao mesmo tempo que ela faz agora um aumento no seu investimento, aí é meio que desajustado, né. Aí agora ela começa a ter a receita dela das concessões e a alavancagem caindo, né. Então teoricamente, creio eu que você fez a indicação pensando nisso, né. mas é justamente, a empresa avisou que faria um movimento, o mercado bateu, o preço caiu, e em algum momento isso vai reverberar, você vai ter um retorno, e aquele investimento você tem um retorno. Então a gente tem a expectativa que o segundo semestre isso comece a Gera acontecer. frutos, né. E aí quando ela começar a pagar mais, vai todo mundo começar a olhar, porque infelizmente o investidor, ele vai sempre correndo atrás, Sim. nunca corre na frente, ele está sempre correndo atrás. "Ah, esse fundo imobiliário pagou muito. Ah, vou comprar.
Ah, essa empresa agora está pagando muito dividendo, aí eu vou comprar. Depois que o preço subiu, é que Sim. compra, né, não quando o preço está baixo. Quando tá no A espe vermelhinho, a expectativa é justamente essa que você descreveu, que segundo semestre ela já começa a melhorar sua distribuição de dividendos e naturalmente a cotação vai acompanhar, só que se você compra barato, você tem um dividend yield melhor, né. Claro, com certeza. É. ô professor, me corrige se eu estiver errada, com essa questão da taxa de juros que subiu, e que tem expectativa de subir ainda, eu acho que um setor que pode se tornar muito favorável é o de seguro, porque eles aproveitam ali o que você paga e investem em ativos ali da renda fixa e se favorecem. Tô enganada ou tô falando Não, sim, seguradoras, por seguro? eu digo que eu acho que é uma visão que eu aprendi há muitos anos atrás, que você tem empresas cíclicas e não cíclicas. As cíclicas sofrem com o ciclo de taxa de juros, com o ciclo do dólar, com o ciclo das commodities. O Brasil tem muitas empresas voltadas a commodities, Vale, Petrobras. Você tem as empresas não cíclicas, que são aquelas que não sofrem com esses ciclos. Quando eu dou aula para os meus alunos, eu criei até planilha com todas as empresas da Bolsa classificadas cíclica, não cíclica, dividendo, crescimento. E aí já tem, é só filtrar lá, o que que eu quero, cíclico, não cíclico, já vem pronto Sim. para eles, com valuation, com tudo lá, bem fácil. E aí, essa divisão deixa mais fácil as nossas escolhas. Quando eu falo de empresas não cíclicas, são aquelas que, independente se o juro está alto, está baixo, elas acabam saindo bem. Bancos, elétricas, saneamento, seguradoras. As seguradoras, é isso que você falou, elas pegam o dinheiro dos segurados e deixam ele investido 100% CDI. Se o CDI sobe, elas vão ter uma receita financeira maior, mas nem por isso elas vão dar algum desconto nos seguros para os segurados. Elas vão continuar cobrando a mesma coisa, só que elas vão aumentar os seus lucros por conta desse movimento. E aí a gente pode ter uma oportunidade. BB Seguridade subiu, Porto Seguro subiu. Subiram todas. Eu acho que Porto Seguro é a melhor das seguradoras, é a que eu mais gosto. Tem o pé do Itaú lá, né, então tudo que o Itaú bota o pé, bota a mão. Parece que dá certo. Tem uma gestão lá muito, em cima, né, muito incisiva. Eu tenho seguro da Porto Seguro, eu tenho ações da Porto Seguro, só que subiu pra caramba, né. A BB Seguridade também subiu pra caramba, quem não subiu foi Caixa Seguridade. Por que que ela não subiu? Por conta da subscrição. Eu subscrevi, eu entrei na subscrição acho que foi semana passada ou semana retrasada, saiu a 14,75, inclusive hoje ela caiu quase que no preço da subscrição. Mas eu recomendei Caixa Seguridade, tá na minha carteira de R$ 50 há, sei lá, 2, 3 anos. A gente começou a comprar na casa dos R$ 6, ela tá agora quase 15. Essa é a única que não subiu justamente por conta dessa subscrição, desse follow-on, que foi a Caixa reduzindo um pouco da participação, botou ações no mercado secundário. Então, ela é ainda a que está mais barata desse setor de seguridade, de setor de seguros, que sim se beneficia muito com a Selic mais alta, com a taxa de juros mais alta. A Porto Seguro subiu bastante. Petrobras, porque como é que tá a situação da Petro? Vale a pena hoje investir? E como que você vê a expectativa para Petrobras em 2026? Sim, a E você tem, Petrobras, doutor, você gosta da energia eu estatal? vendi, eu zerei minha posição. Eu tinha posição em Petrobras, que era mais para trade, eu zerei a posição. Petrobras está barata? Está barata. Tem casos de análise que precificam Petrobras na casa de R$ 60. Só que eu acho que o risco político é muito grande para Petrobras. É, a gente já tá vendo, porque isso é de Sim. lucro para prejuízo. E Eu assim, zerei a Lula entrar também. até que ela subiu bastante, mas, por exemplo, agora com a queda do petróleo por conta da paz lá entre Ucrânia, o acordo lá entre Ucrânia e Rússia, o petróleo caiu, mas ela vai ficar nessa oscilação por conta do petróleo. E além dessas preocupações com o petróleo, comércio mundial, tarifas do Trump, um monte de coisa, todas essas preocupações têm a questão política. E aí eu acho que é muita coisa para ficar para investir para longo prazo, que pode ou não dar certo. Quer pensar em Petrobras? Faz trade, compra call, que aí você está posicionado, se vai E subir e você gasta pouco. Eu não penso em investimento para longo prazo em Petrobras, eu acho que tem um risco muito grande. Ela é cíclica por conta do petróleo, e isso é um risco muito que talvez seja até maior do que o risco político, mas ela também tem um risco político. Eu falo isso por conta de Vale, por exemplo, que é outra empresa cíclica, um ciclo do minério de ferro, que já não pertence mais ao governo, o governo não tem, embora o governo tente, ele não tem poder sobre a Vale, não consegue exercer a pressão, mas mesmo assim a Vale despencou por conta do minério, entendeu? Então,
ser cíclica é um problema. Para a Petrobras, ser cíclica com o ciclo do petróleo ainda é pior do que o risco governamental. Só que aí são 2 coisas, são 2 riscos, né. Para minha carteira, é um pouco demais esse risco. Se tiver que fazer operação, eu faço com opções, para mim é mais fácil, tem uma assimetria mais interessante. O retorno que eu tenho com operações com opções, ele é absurdamente maior do que o risco. E eu consigo me defender, rolar, fazer um monte de coisa, então é uma assimetria que para mim faz mais sentido. A Prio seria uma opção A para a Pri a Petrobras? Pri seria uma opção. Quem é assim: "Quero me expor ao setor de petróleo, quero me expor ao setor dessa commodity, porque eu acho que caiu muito, embora não tenha caído tanto, tem mais espaço para cair. Ah, caiu muito, mas eu quero me expor a uma empresa, mas uma empresa que não tenha tanta interferência política, um monte de coisa". A Prio é a melhor opção. Ah, 3R, acho que até mudou o nome, 3R, né, eh é uma opção mais arriscada. A Prio seria uma opção mais conservadora nesse ramo de petróleo, mas aí você está exposto a commodities.